Enquanto o mundo assiste à guerra pela inteligência artificial entre gigantes como Apple, Google e Microsoft, uma outra empresa, quase silenciosa, construiu um império invisível. Ela não aparece nos seus stories, não tenta vender um celular novo todo ano. Mas sem ela, a maioria das inovações que você conhece simplesmente não funcionaria. A NVIDIA não está disputando atenção. Está alimentando as máquinas que processam a inteligência do século XXI. Seus chips rodam nos bastidores da medicina, da segurança, do comércio, da ciência e da política. E o mais impressionante, quase ninguém percebeu que enquanto todos olhavam para os produtos, ela dominou a infraestrutura. Neste vídeo, você vai entender como uma empresa fundada em uma cafeteria, com apenas 3 engenheiros e um guardanapo, se transformou na base invisível da civilização digital. E por que, em 2025, muitos especialistas afirmam que a NVIDIA não é apenas uma empresa de tecnologia, é o novo poder global. Três engenheiros, um guardanapo e uma aposta improvável. A história da NVIDIA não começa em um grande laboratório, nem em uma universidade de elite. Começa em uma cafeteria comum, com 3 engenheiros, uma ideia ousada e um guardanapo de papel. Jensen Huang, Chris Mayakovsky e Curtis Priem tinham pouco dinheiro, apenas $40 mil, mas tinham algo raro: visão técnica, coragem e a intuição de que o mundo em breve precisaria ver melhor. Em 1993, os computadores ainda engatinhavam no uso de gráficos 3D, mas os 3 enxergaram o futuro. Queriam criar chips gráficos tridimensionais para um mercado que nem existia direito. A reunião decisiva aconteceu em um restaurante Denny's, em East San José. Foi ali que a NVIDIA nasceu, escrita literalmente num guardanapo. Jensen Huang, o mais carismático, tinha uma história de superação. Imigrante taiwanês, cresceu limpando banheiros em um colégio interno nos Estados Unidos. Estudou engenharia elétrica, se formou em Oregon e depois em Stanford. Já tinha passado pela AMD. Mayakovsky trazia experiência em marketing técnico, vindo da Sun Microsystems, e Priem, ex-IBM, era o responsável pela primeira estação gráfica da Sun. Juntos eles formavam um trio com técnica, visão e equilíbrio. O nome NVIDIA veio do latim invidia, inveja, e o logotipo, um olho. Era a ambição de ver antes, melhor, mais longe. Eles não queriam só acompanhar a revolução visual, queriam liderá-la. Mas o começo foi duro. O primeiro chip, o NV1, lançado em 1995, tentou fazer tudo de uma vez: som, vídeo, joystick. Só que falhou. Custava caro, tinha baixa compatibilidade e quase levou a empresa ao fim. Foi a parceria com a Sega que injetou $5 milhões que segurou as pontas. E foi em 1997 que a maré virou. O lançamento do Riva 128 colocou a NVIDIA de volta no jogo. Vendendo mais de 1 milhão de unidades em poucos meses, o chip finalmente competia com as gigantes 3DFX e ATI. Mas a verdadeira virada veio em 1999. O GeForce 256 se autodenominava pela primeira vez GPU, uma unidade de processamento gráfico que, além de gerar imagens, fazia cálculos complexos em paralelo. Essa inovação não apenas melhorou os jogos, ela chamou a atenção dos cientistas, programadores e do mundo acadêmico. A NVIDIA deixava de ser um projeto promissor e se tornava infraestrutura. Ainda era o começo, mas a arquitetura que rodava jogos como Quake 3 estava silenciosamente construindo os alicerces da revolução que viria. A pergunta agora era: quem estava por trás dessa visão? Quem era o homem de jaqueta preta que recusava os holofotes, mas parecia enxergar décadas à frente? Quando a NVIDIA começou a crescer, muitos acharam que era sorte ou acaso. Mas havia um fator que mudava tudo: Jensen Huang. Diferente de CEOs carismáticos como Elon Musk ou executivos frios como Tim Cook, Huang era um engenheiro, mas um engenheiro com visão de general. Nascido em Taiwan,
Jensen se mudou ainda criança para os Estados Unidos. Durante a adolescência, estudou em um colégio interno, onde lavava banheiros e varria os corredores em troca de moradia. Depois, formou-se em engenharia elétrica na Oregon State University e conquistou um mestrado em ciência da computação pela Universidade de Stanford. Trabalhou na LSI Logic, passou pela AMD, mas nunca foi só mais um funcionário. Desde jovem, demonstrava obsessão por desempenho, design e visão de longo prazo. Quando fundou a NVIDIA, Jensen não queria apenas uma empresa de chips, queria construir uma plataforma, um novo tipo de infraestrutura para o mundo digital. Seu estilo de liderança era discreto, quase silencioso, mas intenso. Ele se envolvia nos mínimos detalhes técnicos. Até hoje, aprova pessoalmente decisões-chave de arquitetura, mesmo como CEO de uma empresa trilionária. A jaqueta de couro preta virou sua marca registrada, mas o que realmente marca quem o encontra é o olhar fixo, atento e a calma com que fala sobre tecnologias que a maioria ainda nem entendeu. Em 2006, enquanto o mundo ainda discutia consoles e placas de vídeo para jogos, Huang apostou tudo em um conceito obscuro: computação paralela. Ele sabia que as GPUs da NVIDIA, originalmente criadas para gráficos, tinham potencial para fazer muito mais, especialmente em tarefas como modelagem genética, simulações científicas e inteligência artificial. Foi aí que surgiu o CUDA, uma plataforma que transformaria as GPUs em processadores de uso geral. Pouca gente percebeu na época, mas para Huang, aquele era o início de algo muito maior. E quando em 2012 o mundo conheceu o modelo AlexNet, treinado com GPUs da NVIDIA e vencendo o ImageNet com folga, a ficha caiu. A inteligência artificial tinha encontrado o hardware ideal, e Jensen Huang já estava lá, esperando. A pergunta agora era: o que a NVIDIA faria com essa vantagem? A resposta viria dos games e de muito além deles. Antes de dominar a inteligência artificial, a NVIDIA precisou vencer uma batalha muito diferente: o respeito dentro do universo gamer. Nos anos 90, esse mercado ainda era considerado um segmento de nicho. Jogos eram vistos como passatempo, não como vetor tecnológico. Mas Jensen Huang pensava diferente. Em 1997, a NVIDIA lançou o Riva 128, um chip gráfico rápido, eficiente e um sucesso imediato. Mais de 1 milhão de unidades vendidas em poucos meses. Foi um ponto de virada. A empresa que quase tinha quebrado com o NV1 agora era levada a sério. O desempenho gráfico deixava de ser apenas uma questão estética, virava a sinônimo de poder computacional. Então, veio 1999. O lançamento do GeForce 256 mudou tudo. Pela primeira vez, um chip gráfico se autodenominava GPU, Unidade de Processamento Gráfico. E não era só marketing. A nova arquitetura introduziu o conceito de Transform and Lightning, que transferia cálculos complexos do processador central para a placa de vídeo. O impacto nos jogos foi brutal, mas o impacto no mundo corporativo seria ainda maior. A Microsoft percebeu isso e contratou a NVIDIA para desenvolver o chip gráfico do primeiro Xbox, um contrato de mais de $200 milhões. Para a NVIDIA, era mais que um negócio, era o começo de uma nova fase, a entrada no universo dos sistemas fechados, customizados e com alta exigência técnica. Entre 2000 e 2006, a empresa lançou gerações lendárias de GeForce 2, 3, 4, FX, 6, 7, cada uma mais potente que a anterior. Mas enquanto os jogadores viam gráficos mais bonitos, a NVIDIA via outra coisa: capacidade computacional crescendo a cada ano. Foi nesse momento que a empresa decidiu ir além dos games. A aposta não estava nos olhos dos consumidores, mas na mente dos cientistas. E o chip que rodava Half-Life 2 poderia em breve simular proteínas, prever o clima ou acelerar diagnósticos médicos. Só que, para isso, a NVIDIA precisava de algo mais do que hardware.
precisava de uma plataforma. Um novo tipo de linguagem que colocasse o poder das GPUs nas mãos de programadores do mundo todo. Foi aí que nasceu a jogada mais silenciosa e mais estratégica da história da empresa. Uma tecnologia que ninguém entendeu de imediato, mas que mudaria o rumo da ciência, da tecnologia e da economia global. Enquanto o mundo ainda via a NVIDIA como uma fabricante de placas de vídeo para gamers, Jensen Huang já tinha virado a chave. No fundo, os jogos foram apenas o primeiro campo de testes. A NVIDIA queria mais e preparava em silêncio uma jogada que transformaria tudo. Em novembro de 2006, a empresa lançou o CUDA, Compute Unified Device Architecture, uma plataforma que permitia aos programadores usar GPUs como processadores de propósito geral. Era um novo idioma para a computação, uma ponte entre o hardware de alta performance e os algoritmos mais complexos do mundo real. No começo, poucos entenderam o potencial, mas a NVIDIA sabia que estava construindo uma base, não para o presente, mas para o futuro. Jensen Huang foi estratégico. Firmou parcerias com universidades, financiou centros de pesquisa, criou comunidades de desenvolvedores e bibliotecas otimizadas. Aos poucos, o CUDA foi se infiltrando em áreas como biomedicina, finanças, simulações físicas e análise genética. A plataforma se tornava onipresente, mas quase ninguém fora da área técnica percebia. Foi uma expansão silenciosa, quase invisível, mas imensamente poderosa. Em 2012, a virada veio. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Toronto utilizou GPUs da NVIDIA, mais especificamente a GeForce GTX 580, para treinar uma rede neural chamada AlexNet. Esse modelo venceu a competição ImageNet com folga. Foi um divisor de águas na história da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, um grito de alerta para o mundo. Para treinar IA de verdade, você vai precisar da NVIDIA. A partir dali, tudo mudou. Cientistas, empresas e governos começaram a usar GPUs não para renderizar gráficos, mas para acelerar modelos de Deep Learning. E, como o CUDA já estava anos à frente dos padrões abertos, a NVIDIA passou a ser não apenas uma fornecedora de chips, mas o alicerce técnico sobre o qual a nova revolução digital se ergueria. Pouco a pouco, ela deixava de ser visível para o consumidor final e se tornava essencial para todos que queriam construir o futuro. Mas o que viria em seguida deixaria isso ainda mais claro, porque quando a inteligência artificial finalmente explodiu, a NVIDIA já estava lá, com um chip que mudaria o jogo de forma definitiva. Quando a inteligência artificial finalmente explodiu, a NVIDIA não correu para acompanhar. Ela já estava posicionada, esperando. Por mais de uma década, o CUDA havia criado raízes no ecossistema técnico. E quando o mundo descobriu que IA era mais do que teoria, a NVIDIA apresentou o chip que redefiniria os limites do possível, o H100 Tensor Core. Lançado em 2022, como parte da arquitetura Hopper, o H100 foi o resultado direto da visão iniciada lá atrás, com o CUDA. Mas agora, em vez de apenas acelerar algoritmos, ele se tornava a coluna vertebral da IA generativa em escala planetária. O H100 trouxe uma combinação brutal de inovações: Transformer Engine, Tensor Cores de quarta geração, interconexão NVLink ultra rápida e capacidade de treinamento 30x superior à geração anterior, a A100. O consumo energético subiu, sim, mas o ganho de performance compensou cada watt. Em poucos meses, gigantes como OpenAI, Microsoft e Google Cloud integraram o H100 aos seus data centers. Modelos como o GPT, DALL-E, Llama e Palm começaram a rodar sobre ele. O chip da NVIDIA deixou de ser um componente e virou infraestrutura crítica da civilização digital. Até 2025, estimativas apontam que a NVIDIA detém entre 80% e 90% do mercado global de aceleradores de IA. E mais, controla mais de 75% das pastilhas usadas em chips de alto desempenho para Deep Learning. Em benchmarks, o H100 supera o A100 com folgas.
2,7 vezes mais núcleos CUDA, 3 vezes mais desempenho FP32, 67% mais largura de banda de memória, tudo com suporte a FP8 nativo. E instruções DPX para algoritmos genômicos e programação dinâmica. O tempo de treinamento de modelos caiu de semanas para dias. Startups ganharam fôlego. Pesquisas médicas, antes impensáveis, tornaram-se viáveis. Mesmo com um custo alto, o H100 passou a gerar economia real por desempenho e tempo. Mais do que um chip, ele virou uma vantagem estratégica, um trunfo geopolítico. E a mensagem era clara: se você quer competir em IA, seja em Wall Street, em um laboratório de biotecnologia ou em um governo nacional, você precisa da NVIDIA. Mas por trás do H100 havia algo maior. Uma estrutura completa, com hardware, software e suporte técnico, que tornava quase impossível sair desse ecossistema. E essa estrutura tinha nome, rosto e um objetivo ainda mais ambicioso. O H100 não foi apenas um avanço tecnológico. Foi a confirmação pública de algo que a NVIDIA já sabia e que vinha preparando desde 2006. A inteligência artificial não é uma promessa distante. É a nova infraestrutura do mundo moderno. E enquanto a maioria das empresas olhava para a IA como uma aposta, a NVIDIA agia como quem já conhecia o jogo inteiro. Com o CUDA consolidado e o H100 dominando os data centers, a empresa criou algo ainda mais poderoso: um ecossistema fechado e otimizado, com tudo que um desenvolvedor ou cientista precisa para criar o futuro. Frameworks como cuDNN, TensorRT, Tau2Kit, tudo feito sob medida para tirar o máximo de cada GPU. O resultado? Desenvolvedores que entram no universo NVIDIA dificilmente saem. A curva de aprendizado, o desempenho e a integração são tão bons que mudar de plataforma se torna uma dor técnica e financeira. Essa fidelização não é por contrato, é por eficiência. Em 2023, a divisão de data centers da NVIDIA ultrapassou pela primeira vez a área de jogos, superando 30 bilhões de dólares em receita e operando com margens acima de 65%. A empresa que antes vendia placas para gamers agora impulsionava governos, universidades, laboratórios médicos, instituições financeiras e sistemas autônomos. E o mais impressionante, tudo isso sem propaganda tradicional, sem anúncios espalhafosos, apenas entregando performance, estabilidade e uma base tecnológica que ninguém mais conseguia replicar. Startups de saúde treinam modelos que diagnosticam tumores em tempo real. Agritechs simulam safras futuras com visão computacional. Fintechs projetam risco de crédito com IA embarcada. Todas conectadas aos data centers NVIDIA. O que parecia uma tendência agora é o próprio alicerce. E se IA é o presente e não mais o futuro, a NVIDIA se tornou o principal caminho para chegar até ele. Mas como ela conseguiu dominar quase 80% desse mercado tão concorrido? A resposta está naquilo que ela construiu, enquanto todos os outros apenas especulavam. Enquanto outras empresas faziam apostas em novos mercados, a NVIDIA construía muralhas. Em 2025, ela já detém entre 80% e 95% do mercado global de chips de inteligência artificial. Um número quase inacreditável, mas que não surgiu por acaso. Desde o lançamento do CUDA em 2006, Jensen Huang seguiu uma estratégia rara. Em vez de apenas vender hardware, a NVIDIA passou a oferecer a plataforma completa: chip, software, suporte, comunidade e desempenho ajustado milimetricamente. É como se, para construir arranha-céus de IA, os clientes recebessem não só os tijolos, mas também o cimento, os engenheiros, o manual e os fiscais da obra.
tudo da NVIDIA. Concorrer com isso se tornou extremamente difícil. Mesmo quando empresas como Google criaram seus próprios chips, os TPUs, ou a Amazon desenvolveu o Inferentia, os projetos de larga escala continuaram dependentes das GPUs da NVIDIA, principalmente pela compatibilidade, estabilidade e comunidade já estabelecida. A AMD tentou competir com o MI300X, a Intel com os Gaudi 2 e 3. Startups como o Cerebras, Groq e GraphCore surgiram com propostas inovadoras, mas esbarraram em um obstáculo duro: falta de maturidade técnica, baixo suporte ao ecossistema CUDA e, acima de tudo, ausência de confiança no longo prazo. O mercado entendeu. A NVIDIA não é só mais rápida, ela é mais segura. Isso faz diferença quando bilhões de dólares em projetos, pesquisas e contratos estão em jogo. Mais do que líder, a NVIDIA se tornou infraestrutura padrão para o século XXI. Um monopólio técnico, não por imposição, mas por superioridade de execução. Só que esse nível de concentração de poder começa a levantar novas perguntas. Porque se tudo, absolutamente tudo, roda em cima de uma única empresa, o que acontece se ela errar? Ou pior, se decidir controlar demais? Depois de tudo que você viu até aqui, talvez a pergunta não seja mais o que é a NVIDIA, mas sim, como é possível que uma empresa tão invisível tenha se tornado tão essencial? Estamos vivendo uma nova era, uma era em que o poder não está mais nos produtos que usamos, mas na infraestrutura silenciosa que os torna possíveis. A NVIDIA não apenas acompanhou a revolução tecnológica, ela ajudou a escrevê-la. Seus chips são os pilares de um mundo que muitos ainda não entenderam, mas que já está moldando decisões, profissões e fronteiras. Se esse vídeo te fez refletir, repensar ou ver as engrenagens por trás da superfície, então ele cumpriu seu papel. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este conteúdo com quem também busca entender o mundo de forma mais profunda, crítica e estratégica. Porque no Código Central, a gente não mostra só o que aparece, a gente revela o que realmente move o sistema.